Unidade 3. Energia, conservação e transformação. Aula 12.2. Conteúdos. Princípio de Arquimedes e de Pascal. Empuxo. Habilidade. Entender os conceitos do princípio de Pascal e Arquimedes, bem como o conceito de empuxo para aplicá-los na resolução de problemas. Muito boa tarde, então, meus queridos alunos. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula 12.2, depois de termos ouvido aí a aula 12.1 com a professora Risolda. Vamos, então, agora para a revisão daqueles principais conteúdos que foram trabalhados na aula número 1. Muito bem, pessoal. Em nossa aula anterior, começamos a estudar os conceitos da hidrostática. Vimos o conceito de pressão e densidade. Vimos que a pressão é uma grandeza escalar que relaciona a força e a área de atuação da mesma. Já a densidade é a relação entre a massa do corpo e seu volume. A densidade também é uma grandeza escalar. Vamos agora estudar os teoremas de Arquimedes e de Pascal, assim como a definição do empuxo. Vamos agora para o nosso desafio do dia. Para o nosso desafio, nós temos aí esse contexto para você, que um dos meios de transporte mais importantes e utilizados em nossa região é o fluvial. Várias embarcações navegam por nossos rios, transportando pessoas e produtos. Muitas dessas embarcações são constituídas de aço, que é um material bem mais denso que a água. Quando se coloca sobre a água um pedaço de aço, este afunda rapidamente. Você sabe dizer qual a força ou princípio da física faz com que as embarcações construídas em aço não afundem? Então, você vai aí me dizer qual é o princípio da física que mantém essas embarcações construídas em aço, em ferro, em cima da água. Por que elas não afundam? Ok? Vamos agora então para os conteúdos da nossa aula de hoje. Primeiramente, vamos falar de um conceito muito importante nesse conteúdo relacionado à hidrostática. É o conceito do empuxo. Veja que quando você entra numa piscina, você se sente mais leve, ou seja, você consegue carregar corpos imersos na água que normalmente fora da água você não conseguiria. Na piscina nos sentimos mais leves do que quando estamos fora dela. Por que isso acontece? Por que você dentro da piscina tem uma sensação de peso diferente? Isso acontece devido a uma força vertical apontada para cima, exercida pela água, a qual chamamos empuxo. E nós representamos o empuxo pela letra E. O que o empuxo faz sobre o nosso corpo quando o nosso corpo está mergulhado na água? Vejamos aí na figura que vai aparecer que quando um corpo está mergulhado na água, aparece uma força vertical empurrando esse corpo para cima. Essa força vertical ela é contrária ao peso do corpo. É o empuxo. O empuxo ele representa a força resultante exercida pelo fluido, onde o corpo está mergulhado, né, sobre o corpo. Como ela tem sentido oposto à força-peso, causa o efeito de leveza, no caso da piscina. Então, a resultante de todas as forças que agem sobre o corpo da pessoa dentro da piscina, provocadas pelo fluido, que é a água nesse caso, é o nosso empuxo. E ele tem sentido oposto ao peso, o que nos dá a sensação de leveza. No Sistema Internacional de Unidade, a unidade do empuxo é o Newton, porque o empuxo é uma força, tá, pessoal? Unidade de força é o Newton. Então, a unidade do empuxo também será o Newton. Vejamos
como foi a descoberta do empuxo historicamente? Com o princípio de Arquimedes. Foi esse filósofo, matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego, chamado Arquimedes, que nasceu em 287 a.C. e faleceu em 212 a.C. Foi ele quem descobriu como calcular o empuxo. Então, vejam aí que essa força, né, que age sobre os corpos imersos na água, é uma força que foi descoberta e explicada há muito tempo atrás, lá na época de Arquimedes. Arquimedes descobriu que todo o corpo imerso em um fluido em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical com um sentido oposto a este campo, aplicada pelo fluido, cuja intensidade, isso aí é importante, pessoal, olha, a intensidade do empuxo é a mesma intensidade do peso do fluido que é ocupado pelo corpo. Então, a gente costuma dizer que a intensidade da força de empuxo, ela é o mesmo peso do volume de água ou de fluido que você desloca. Mas como é isso? Veja só, se você fizer uma experiência simples de encher um camburão de água, um barril, uma banheira de água completamente até a borda, você enche toda a banheira. O que é que acontece quando você mergulha nessa banheira, quando você adentra esse local? Você desloca uma certa quantidade de água e uma parte da água que estava enchendo lá o recipiente derrama para fora, não é? Transborda. Se a gente puder recolher aquela água toda que transbordou quando você mergulhou dentro da banheira e pesar aquela água, nós vamos ter a intensidade da força de empuxo sobre o seu corpo. Então o empuxo, ele é igual ao volume de água ou de líquido que é deslocado pelo corpo. Na verdade, esse que é o conceito para o empuxo. Agora, como calcular matematicamente essa força, nós veremos agora. Veja, o empuxo é o peso do fluido deslocado. Ali você vê E igual a FD, a PFD. Esse PFD é o peso do fluido deslocado. Isso aí, olha, o peso é a massa do fluido vezes a aceleração da gravidade, certo? A massa do fluido vezes a aceleração da gravidade. Isso aí é o peso. Nós vimos na aula de ontem qual a definição para o peso, m vezes g. Dessa forma, quando nós substituímos aí essa massa do fluido deslocado lá pela expressão da densidade, né, que a massa é a densidade vezes o volume, então nós encontramos a expressão matemática para definir e calcular qual é o valor da força de empuxo. A força de empuxo E é igual à densidade do fluido, né? Porque se o corpo está mergulhado em um fluido, esse fluido deve ter uma certa densidade, multiplicado pelo volume do fluido deslocado. Então a gente multiplica o volume do fluido deslocado, que é multiplicado também pela aceleração gravitacional do local, né? No caso aqui, o G da Terra, que vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Aí embaixo você tem, né, que E é o empuxo, dF é a densidade do líquido, o volume FD é o volume do fluido deslocado, que é dado em metro cúbico, e o G é a aceleração da gravidade, que é dada em metros por segundo ao quadrado. Vejamos aí um exemplo, então, agora na nossa TV interativa, para o cálculo desse empuxo. Vamos aqui colocar o nosso primeiro exemplo na TV interativa e vamos calcular qual é o valor da força de empuxo no caso desse exemplo. Olha, em um recipiente há um líquido de densidade 2,56 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Então ele deu aqui o valor da densidade do líquido, densidade do fluido, tá? A densidade do fluido vai ser
2,56 vezes 10 elevado ao cubo. Tá? Dentro do líquido encontra-se um corpo de volume 10 a menos 3 metro cúbico. Então, o volume do fluido deslocado, né? O volume é igual a 10 elevado a menos 3 metro cúbico. E, sabendo que ele está totalmente imerso no fluido, qual o empuxo sofrido por este corpo, dado que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Então, aqui o valor da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos agora calcular o valor do empuxo. O empuxo é a densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Logo, o nosso empuxo é 2,56 vezes 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10. Fazendo a conta aqui, pessoal, observe que quando eu multiplico 10 ao cubo por 10 a menos 3, o resultado é 1. Então, eu posso aqui cancelar o 10 ao cubo com o 10 a menos 3. Daí, fica apenas 2,56 vezes 10, o que é 25,6 newtons. Aqui está, portanto, a força de empuxo sobre esse corpo que está totalmente imerso nesse líquido. Vamos saber um pouco mais agora sobre o nosso empuxo. Veja só, o valor do empuxo, ele não depende da densidade do próprio corpo que está imerso no fluido, mas nós podemos usá-la para saber se o corpo flutua, afunda ou permanece em equilíbrio com o fluido. Então, pessoal, veja só os casos aí. Se nós temos um corpo que tem densidade maior do que o fluido, o corpo afunda. Com certeza ali o corpo vai afundar. Se a densidade do corpo é a mesma densidade do fluido, então o corpo fica em equilíbrio com o fluido. Já se a densidade do corpo é menor que a densidade do fluido, o corpo flutua na superfície do fluido. Tá certo? Então aí nós podemos usar a densidade do corpo para saber se ele vai flutuar, se ele vai afundar ou se ele vai ficar em equilíbrio com o fluido. Agora vamos falar sobre o peso aparente. Você viu no início da aula que quando nós estamos mergulhados na água, nós temos a sensação de estarmos mais leves. Então ali nós temos um peso, dentro da água nós temos um peso que não é o nosso peso real. Vai ser o nosso peso aparente. Agora que nós conhecemos o princípio de Arquimedes, né, que é o princípio do empuxo, podemos estabelecer o conceito de peso aparente, que é o responsável, no exemplo da piscina, por nos sentirmos mais leves ao submergir. Então veja, peso aparente é o peso efetivo, ou seja, é o seu peso real, né, aquele que realmente, aquele que realmente sentimos. No caso do fluido, do corpo dentro do fluido, o peso aparente é o peso da pessoa fora da piscina, é o peso normal da pessoa, menos a força de empuxo que atua sobre a pessoa quando a pessoa está mergulhada na água. Então, como o peso da pessoa é m vezes g, e o empuxo sobre a pessoa é a densidade do fluido, vezes o volume do fluido deslocado, vezes o g, nós temos essa expressão aí, em que, simplificando a expressão, nós dizemos então que o peso aparente é a aceleração da gravidade, que é o g, multiplicado aí por essa subtração da massa pelo produto da densidade do fluido vezes o volume do fluido que é deslocado. Então, através dessa expressão aí, nós seremos capazes de calcular o peso aparente. De uma forma mais simples, o nosso peso aparente é o nosso próprio peso real, menos a força de empuxo que atua sobre o nosso corpo, caso nós estejamos mergulhados
em um fluido, como por exemplo a água. Vamos agora conhecer, já que nós já conhecemos o princípio de Arquimedes, que é o empuxo. Agora vamos para um outro princípio muito importante da hidrostática, que é o chamado princípio de Pascal. Você vê aí na imagem, a foto de Blaise Pascal, nascido em 1623 e faleceu em 1662. Observe que ele faleceu jovem. Foi um físico, Pascal foi um físico, filósofo e matemático francês de curta existência, porque morreu jovem, que como filósofo e místico teve uma das afirmações mais pronunciadas pela humanidade nos séculos posteriores à sua morte. Ele foi o autor da frase: "O coração tem razões que a própria razão desconhece". Então, uma frase muito dita aí, uma frase muito famosa, filosófica aí, dita por Pascal. Como físico, um de seus estudos esclareceu o princípio barométrico, a prensa hidráulica e a transmissibilidade das pressões. Então, princípio barométrico tem a ver com pressão. Então, usando esses princípios esclarecidos por Pascal, o homem pôde inventar alguns dispositivos que são muito úteis na vida cotidiana. Um deles é a prensa hidráulica, os freios dos veículos, que funcionam com transmissibilidade de pressões dos fluidos. Tudo isso aí, graças a Pascal, nós utilizamos hoje. O princípio físico que se emprega aos elevadores hidráulicos, de postos de combustíveis, e aos freios hidráulicos, foi descoberto por Pascal. O enunciado do princípio de Pascal diz que o acréscimo de pressão produzido num líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos desse líquido. Uma aplicação que nós temos aí para o princípio de Pascal é essa máquina que você vê aí na imagem, Essa máquina aí é uma prensa hidráulica. Com ela, você aplica uma força de pequena intensidade na alavanca e ali onde a prensa tem aquele cilindro lá no centro, a força é multiplicada várias vezes e a força que é aplicada no objeto que está colocado na ponta daquele êmbolo ali, da prensa, é muitas vezes maior do que a força que você está aplicando na alavanca. Então a prensa hidráulica ela tem essa utilidade muito grande, que é fazer com que uma força de pequena intensidade se multiplique várias vezes e se transforme em uma força de muita intensidade. Nós vamos ver daqui a pouco como isso é possível, como é que é possível aplicar uma pequena força e a máquina fazer com que a pequena força que você aplica transforme essa força, multiplique essa força, muitas vezes, transformando ela numa força de grande intensidade. Os freios do automóvel, por exemplo, funcionam dessa forma. Você pisa no freio do carro com uma força pequena e essa força é transmitida para os freios de uma forma muito mais elevada. Uma aplicação simples do princípio é a prensa hidráulica. A prensa é um dispositivo com dois vasos comunicantes que possui dois êmbolos diferentes, áreas sobre superfície do líquido. Veja como funciona uma prensa hidráulica aí na imagem ao lado, eu já comentei com vocês. Nós temos aí um vídeo também muito interessante para mostrar como é que essa pequena força colocada numa prensa hidráulica, o vídeo é sobre um elevador hidráulico, na verdade. Você vai ver que de um lado do elevador é feita uma pequena força e do outro lado a força é multiplicada várias vezes, capaz até de levantar um veículo. Vamos assistir o vídeo. Aqui temos o esquema de um elevador hidráulico. A prensa é um mecanismo eficaz de aumento da força aplicada. Para isso, basta construir um dispositivo com área maior do que a área na qual se vai aplicar a força. Fazendo isso, podemos levantar o carro. O mesmo vale para o sistema de freio hidráulico de um carro.
Podemos dizer então que a força é diretamente proporcional à área. Vimos aí no vídeo que de um lado, né, no cilindro que tem mais fino, é feita uma pequena força, a pressão feita no líquido é transmitida integralmente a todos os pontos do líquido, como diz aí o princípio de Pascal. E aí, como eu tenho um aumento de área do outro lado da prensa, essa força é multiplicada várias vezes e é capaz até de levantar o veículo, como nós vimos ali na nossa animação, né, no nosso vídeo sobre o princípio de Pascal. A equação matemática para o princípio de Pascal, veja só, diz o seguinte, que a força F1 dividido pela área 1 é diretamente proporcional à força F2 dividido pela área 2. Essa é a expressão matemática que traduz aí o princípio de Pascal e traduz o funcionamento das prensas hidráulicas, dos elevadores hidráulicos, dos freios hidráulicos e assim por diante. Ou seja, a força aplicada sobre a primeira área, onde contém o fluido, é diretamente proporcional à força aplicada na segunda área, dividido por essa área número 2. F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Para que a gente possa observar a utilidade dessa expressão, vejamos aí mais um exemplo agora sobre os elevadores hidráulicos. Considere o elevador hidráulico da figura ao lado. Sabendo-se que o carro tem uma massa de 900 kg, calcule qual é a relação entre as áreas A1 e A2 que se deve ter para levantar o carro aplicando-se uma força de 50 newtons, certo? Sobre a primeira área. Então, nós vamos utilizar a expressão que nós acabamos de ver agora há pouco, pessoal, ó. F1 dividido por A1 deve ser igual a F2 dividido por A2. Ok? Então, esse aqui é o princípio de Pascal. Veja que a força que eu vou aplicar na primeira área, a força que eu vou aplicar aqui, a F1, ela vale aqui, ó, 50 newtons. Eu vou aplicar uma força de 50 newtons aqui e eu quero levantar esse automóvel aqui que tem um peso, né? Eu tenho um peso de 900 vezes 10. Porque o peso do automóvel é m vezes g. A massa do automóvel está aqui, ó, 900 kg. E o g, que é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, esse nosso automóvel, ele tem um peso de 9.000 newtons. Eu vou levantar esses 9.000 newtons usando apenas uma força de 50 newtons. Então, usando 50 newtons de força sobre a área 1, isso aqui deve ser igual a 9.000, que é o peso do carro, dividido pela área 2, lá do êmbolo onde ele se encontra. Então, se nós multiplicarmos aqui os meios pelos extremos, nós vamos obter o seguinte, certo? Nós vamos obter que A1 dividido por A2, a área 1 dividido pela área 2, deve ser igual a 50 dividido por 9.000. 50 dividido por 9.000. Dessa forma, a relação que eu estou procurando, que é a relação entre as áreas A1 dividido por A2, vai ser igual aqui, ó. Eu posso cancelar esses dois zeros, simplificar por 5, e aí eu obtenho aqui 1 sobre 180. Então, essa aqui é a relação entre as áreas. Isso significa que se a área número 1 aqui, se a área mais fina, se a área desse êmbolo tiver, por exemplo, 1 metro quadrado de área, essa outra área aqui, ela tem que ter 180 metros quadrados para eu conseguir levantar esse automóvel aplicando aqui uma força de 50 newtons. Então, essa é a ideia aí do princípio de Pascal. Nós temos também aí o nosso exemplo número 2, para esse mesmo conteúdo, certo? Agora sobre uma prensa hidráulica, que tem a área 1 igual a 20 centímetros quadrados. A área 1 é igual a 20
centímetros quadrados. A área 2 da prensa vale 50 centímetros quadrados. E aí nós exercemos sobre a área 1 uma força de intensidade, uma força F1, de intensidade 10 newtons. Tá? Qual a força F2 transmitida para o outro êmbolo? Ou seja, quanto vale aqui o nosso F2? É a letra A do nosso exercício. Então, a letra A, nós vamos utilizar a expressão que nós vimos para o princípio de Pascal, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, ok? O valor do F1, nós vimos aqui que é 10, a área 1 vale 20, isso aqui deve ser igual ao F2, que a gente não sabe quanto é, vai descobrir, mas o A2 é uma área de 50 centímetros quadrados. Aqui multiplicando os meios pelos extremos, né? Multiplicando os meios pelos extremos aqui, multiplicando cruzado, nós vamos obter 20 vezes F2 é igual a 500. Desta forma, o F2 é igual a 500 dividido por 20, né? O 20 estava multiplicando, passou dividindo. Então, o nosso F2 vai ser igual a 25 newtons. É a força que vai aparecer no êmbolo maior. Então, a força foi multiplicada de 10 para 25. Agora, na letra B do nosso exercício, nós pedimos o seguinte: a que altura se eleva o êmbolo maior se o menor descer 1,6 metros? Então, como é que nós vamos calcular a relação entre as alturas na letra B? Observe que, pelo princípio da conservação de energia, o trabalho realizado pela força 1 deve ser igual ao trabalho realizado pela força 2. Nós vimos que trabalho é força vezes distância. Então, a força 1 vezes a distância 1 deve ser igual à força 2 vezes a distância 2. Então, a força 1 é de 10. A distância que o êmbolo 1 vai percorrer é o que nós queremos encontrar, né? Aqui a altura, não, o menor desce 1,6 metros. Então, a distância 1 é 1,6. F2 é 25 e nós vamos achar qual é a distância 2 percorrida pelo êmbolo maior. Então, aqui nós vamos ter 10 vezes 1,6 é 16, igual a 25 vezes D2. Isolando o D2 será igual a 16 dividido por 25. Portanto, a distância percorrida pelo êmbolo maior, a distância D2, é apenas de 0,64 metros. Então, enquanto o êmbolo menor desce 1 metro e 60 centímetros, o êmbolo maior se eleva 0,64 metros ou 64 centímetros. Agora nós voltamos para a nossa interatividade final com os nossos desafios. O primeiro desafio: o ovo afunda ou flutua? Pois bem, o que aconteceu com os ovos na experiência? Aí nessa animação, e nós vimos no decorrer da aula que o ovo em relação à água, ele é mais denso. Logo, o ovo afunda, certo? Essa foi o nosso primeiro desafio. Para o segundo desafio... Muito bem, obrigado, professora Risolda. No desafio número 2... a questão era a seguinte: como é que esses grandes barcos feitos de aço, eles conseguem flutuar sobre a água, certo? Sem afundar, já que o ferro tem uma densidade bem maior do que da água, então normalmente
o ferro ou o aço afundaria, certo? Então a pergunta era a seguinte: qual é a força ou princípio da física que faz com que as embarcações construídas em aço não afundem? E é claro, né, como o tema principal da nossa aula foi o empuxo, é o empuxo realmente que mantém os barcos em cima da água. Isso porque o peso da água deslocada por um navio é maior do que o peso do navio. O que acontece então? O navio fica flutuando, certo? E aí mesmo que o ferro seja mais denso que a água, o ferro não afunda nessa situação. Muito bem, pessoal, essas foram as respostas dos nossos desafios de hoje. Eu me despeço aqui de vocês e eu espero vocês aqui amanhã para a nossa avaliação da unidade número 3, não é isso, professor? É isso mesmo, professor. Quero desejar a todos uma boa tarde e amanhã estaremos aqui firmes e fortes para a nossa terceira avaliação. Vamos desligar agora a nossa nave da sabedoria e até amanhã. Tchau!